A inovação ela tem que transformar a vida das pessoas, né? Na concepção moderna de inovação, a gente pega o que a gente pode transformar, aquilo que a gente já existe e pode deixar melhor, ou aquilo que não existe ainda, mas que serve para um fim, que vai resolver algum problema das pessoas, que vai transformar a vida das pessoas de alguma forma. E é lógico, a gente está falando de uma economia capitalista, e dentro da economia capitalista a gente tem a geração de valor através de monetário, né? Então hoje, no conceito atual, a gente encara a inovação quando ela gera nota fiscal, quando ela traz um benefício para ambas as partes. Aquele consumidor final ali que está sendo beneficiado com aquela solução e, claro, aquele que desenvolveu aquela solução que está ganhando com isso também. Mesmo projetos sociais, né, que são desenvolvidos dentro de instituições sociais, existem vários no Brasil, a inovação ela existe. Ah, Maico, mas daí não tem uma troca comercial? Sim, existe. Eu estou entregando, às vezes, uma solução para a comunidade, né, uma capacitação, um treinamento, eu estou entregando um benefício para a comunidade que sem aquela inovação não poderia existir. E a inovação ela também, de certa forma, reduz custos, né? Então, quando a gente olha para a complexidade dos problemas que a gente tem hoje na nossa sociedade, e aí a gente entende que o poder público, por exemplo, é um dos elementos importantes na resolução desses problemas, eu preciso cada vez mais diminuir os custos, né? As prefeituras eram um pouco digitalizadas, então vocês tinham um custo enorme de manter um local só para documentos físicos, as pessoas tinham que ir diretamente lá na prefeitura resolver os seus problemas, né? Ou seja, você gerava aí um movimento na cidade, trânsito, enfim. Hoje, né, a grande maioria dos serviços e nas cidades inteligentes, elas são praticamente todos online, né? Você vai lá assinar algum documento quando é muito, né, crítico a situação. Então, isso traz benefícios para a comunidade, né? Então, isso acelera a gente encontrar novas soluções e acelera também, né, a gente ter uma multiplicidade de alternativas que com recursos limitados a gente não teria. Então, a inovação também serve para isso, reduzir custos e com esse excedente a gente poder fazer mais coisas em prol da comunidade. Ao longo da nossa vida a gente tem várias ideias, né? Só que o grande problema é ter a ideia e não aplicar. Se você está em casa e você tem uma ideia, você conseguiu resolver um problema e que aquilo pode virar uma solução para mais pessoas, isso é uma inovação. Muita gente fala assim, ah, Maico, mas eu já criei várias coisas, né? E aí está a grande diferença de um inventor e de um inovador. Um inventor, ele simplesmente inventa alguma coisa, mas aquilo fica para ele, fica para a família dele. Um inovador, ele inventa e transforma aquilo em algo comercializável que pode servir não só para ele, para a família dele, mas para várias pessoas. Eu faço uma coisa muito simples para ter ideias e transformar elas em inovação. Eu ando com um caderno, em todos os lugares que eu vou anotando as boas ideias ou as perguntas que eu tenho em relação àquelas coisas, né? As dúvidas que eu tenho. E aí daqui a pouco uma parte dessa ideia aqui com essa parte de outra ideia aqui, ela forma uma grande ideia. Ou às vezes eu vou em uma discussão com os meus colegas e familiares e alguém fala, eu estou com esse problema lá na minha empresa. Opa, daí eu conecto essas ideias, né? Essa junção de ideias que eu já tive, que eu anotei no meu caderno, para trazer uma solução. Inovar não é difícil, é uma questão de percepção, é uma questão de a gente, né, manter o nosso olhar atento para as coisas. Muita gente já é inovador dentro de casa, só precisa trazer essa inovação para as pessoas. Hoje a gente se transporta, se locomove de forma mais rápida. Hoje a gente recebe um equipamento em casa. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma camisa totalmente sob medida, no meu tamanho, né, através de um aplicativo. Existem impressoras 3D que já fazem alimentos. Então tudo que você pensar no seu dia a dia, a inovação está presente. Às vezes a gente não tem esse olhar, a gente não consegue enxergar, mas tudo tem inovação e ainda mais que estamos vivendo em uma sociedade tecnológica que impulsiona ainda mais a inovação. Inovação e tecnologia não são a mesma coisa. Você pode inovar, né, mesmo não usando tecnologia. Quem conhece aí antigamente tem aqueles filtros de barro, né?
ele não envolve uma tecnologia da informação, né? Só que ele salvou a vida de muitas pessoas na década de 90 porque era o único mecanismo de filtrar a água, né? De tirar as impurezas da água. E muita gente morria por conta de, né, simplesmente de tomar uma água contaminada. Então essa é uma inovação que faz parte da vida das pessoas, que transformou a vida das pessoas e que não envolve tecnologia e que foi comercializada, foi para o mercado. Então tem essa conotação. Então a inovação está na educação, a inovação está no transporte, a inovação está, né, na filosofia também, a inovação está em todos os lugares, basta a gente enxergar. Veja bem, gente, a gente está vivendo numa grande revolução. Assim como teve a Revolução Industrial, né, quem lembra, a gente está vivendo numa grande revolução agora. A grande revolução tecnológica, né, a grande transformação digital, que a gente falava de transformação digital, agora a gente já fala de economia digital. Então, assim, isso tudo está mudando a nossa realidade. O que a gente nunca pode deixar de lado? Gente, o mundo digital, ele é muito legal, mas a realidade é ainda melhor. Então, mesclar essas duas coisas. Eu vejo no futuro, né, os jovens de hoje tendo essa consciência, tá? Por mais que a gente ache difícil isso acontecer, porque a gente está vendo o jovem cada vez mais imerso na tecnologia, eu creio numa geração que vai conseguir conciliar muito bem a tecnologia e a vida real, né? Então, essa é a nossa grande aposta. Por isso que eu sou um apaixonado pela inovação, porque eu entendo que a inovação ela é um caminho para a gente transformar a vida das pessoas, ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, mas ela também é um caminho para nós percebermos que a tecnologia ela é importante, mas que a vida real ela é ainda mais importante. Então, eu acredito e creio que nós teremos nas nossas próximas gerações, né, pessoas mais conscientes desses dois lados, e a gente vai ter aí por conta disso uma sociedade mais igualitária, mais justa, que vai sim continuar usando a tecnologia, mas vai usar a tecnologia em prol de todos, não em prol de algumas categorias. Meu nome é Maicon Jung Caniver, né? Eu sou atualmente gestor de inovação da Amadeus, né? Sou consultor, mentor de pequenos negócios há mais de 4 anos. Tenho a minha própria empresa, que é a MJC Consultoria. Sou um apaixonado pela educação, a minha vida toda profissional foi ligada à educação, né? Até no momento que eu fui, né, empreender, eu decidi e esse mundo da educação me atraiu, né? E eu entendo que a educação é o único caminho para que a gente possa desenvolver as habilidades, primeiro, inatas humanas, né? E aí depois a gente desenvolver as habilidades para o mercado de trabalho. Eu acredito muito na transformação que a educação traz para o ser humano, né? A transformação que ela faz na vida das pessoas. Consequentemente, transformando o meu modo de pensar, transformando a minha realidade, eu vou sim ser um profissional mais bem sucedido, um pai de família mais sucedido, um cidadão mais bem sucedido. Então a educação ela é o grande guarda-chuva, ela é o grande propósito da minha vida como profissional. E tudo que eu fiz, né, na minha carreira profissional e até agora é baseado nesse grande lema que é trabalhar em prol da transformação das pessoas através da educação. E inovação tem tudo a ver com isso.